Bem-vindos! Esse é o Suporte Avançado de Comunicação e Saúde. Eu sou o Pedro Medeiros e hoje, gente, vamos falar de comunicação em situações difíceis ou comunicação de más notícias. Então, comunicação planejada, ela é fundamental, seja em que cenário nós estejamos tratando. No home care, no hospital, na atenção primária, mesmo no transporte. Em todos esses lugares, ela é um pilar fundamental da segurança ao paciente. E a importância da gente aprender a se comunicar vai de diversas maneiras. Então, um médico realiza, em média, aí, de 160 a 300 mil entrevistas ao longo da carreira. As habilidades de comunicação elas estão associadas com os desfechos melhores na área de saúde. Então, por exemplo, o treinamento e habilidade de comunicação melhora os médicos na literacia em saúde e os desfechos médicos entre os pacientes, por exemplo, com hipertensão. Então, quanto mais eles têm esses treinamentos, melhor a capacidade de educação e de comunicação e, portanto, de efetividade no seu cuidado. A baixa literacia em saúde ou letramento está diretamente relacionado, né, com aumento de visitas à emergência, aumento de tempo de estadia no hospital, menos segmento do tratamento e maior mortalidade, né? E essa referência fala que 9 em cada 10 americanos têm uma limitada literacia em saúde ou letramento em saúde. A inabilidade em se comunicar está associada com alguns fatores e desfechos. Má prática, reclamações, processos legais e erros de prescrição. Então, de 95 a 2021, agora em março de 2022, a Joint Commission soltou esse relatório falando que de 14.731 pacientes foram afetados por pelo menos um evento, né? Um evento adverso, um evento sentinela. Desses 46% de eventos sentinelas, eles levaram à morte de um paciente. Mais de 80% de todos esses eventos estavam ligados a alguma falha de comunicação. Então, a gente viu como é fundamental o processo de comunicação em saúde, e especialmente em situações difíceis. Esse trabalho publicado referente à comunicação de más notícias, treinamento na era de Covid, é um trabalho em inglês, né, do Imperial College, mostra que entre as habilidades importantes, a habilidade de comunicação empática, honestidade, sensibilidade, né, e demonstrar boas práticas em comunicação breaking bad news, né, comunicação de más notícias. E o que é má notícia, gente? Então, qualquer informação que tenha uma mudança drástica na perspectiva de futuro no sentido negativo. Essa informação ela carrega uma valência, um valor emocional que tem o potencial de mudar a vida e a perspectiva de alguém. E esse impacto vai depender da diferença entre a expectativa futura, missão, planos e o real estado de saúde da pessoa. Os tipos de má notícia vão se relacionar ao diagnóstico, né, quando o diagnóstico é desfavorável, ao prognóstico desfavorável e, claro, as notícias sobre a morte de um paciente. Então, eu trago novamente, a gente já tinha falado lá no Fundamentos da Comunicação, um trecho do IT, né, uma lição de vida, com a Emma Thompson maravilhosa, para a gente se ligar um pouquinho em alguns aspectos aqui da comunicação em situações difíceis. Uma lição de vida. Versão brasileira, Dubla Vídeo São Paulo. Você tem câncer. Você tem câncer no ovário em estado avançado, senhorita Barron. Continue. Professora, senhorita Barron. Como o senhor, Dr. Killick. Pauso aqui porque a expressão dela, depois que ele fala, você tem câncer de maneira abrupta, é exatamente o que acontece com toda e qualquer pessoa quando recebe uma notícia que é devastadora como essa. Você perde a capacidade cognitiva, o córtex pré-frontal apaga. Substância periaquedutal, amígdala, hipotálamo ascendem. Ou seja, nesse momento, a pessoa é completamente dor. Ela pouco provavelmente não consegue nem expressar um sentimento, elaborar. Ela é sinestesia pura. Né? Ela não consegue pensar. Às vezes nem perceber. Né? Esse trabalho, que mostra a experiência de médicos durante o estresse em situações simuladas de comunicação de más notícias, com 31 médicos, essas simulações
medindo frequência cardíaca e condutância da pele, ou seja, através do suor, né, quanto mais suava, mais havia condutância, mostrou que a maioria teve aumento da frequência cardíaca e da condutância durante a leitura, mas que 1/3 ainda ficou taquicárdico, mesmo 8 horas após o término da simulação, gente. Então, assim, quanto isso nos impacta no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa saúde. O estresse de médicos, a resposta à comunicação ruim, né, nessas simulações, mostrou que está relacionado essa pior resposta autonômica, a performance clínica, a inexperiência, à presença de burnout e a fadiga. Então, esse trabalho de 71 fala da relutância de comunicar mensagens não desejadas. E isso pode ser uma causa de intenso estresse profissional. Olha só, desde lá de 1971 já se estuda isso. Aumento de ansiedade, aumento de carga de responsabilidade e o medo da reação negativa do paciente, né? Então a gente lida com o incerto nesse momento, é difícil prognosticar, você tem que lidar com perdas e lutos, né, com a finitude, com a morte, com os nossos próprios medos, os valores, a postura diante de tudo isso, os tabus e dogmas. E é importante a gente compreender que muitas vezes eu pensei uma coisa, eu falei outra e o paciente entendeu outra completamente diferente. Então, se eu não tenho preparo para me comunicar, fica muito, digamos, fácil desse tipo de situação acontecer. E aí vem na cabeça, ele tá percebendo que eu tô nervoso, eu não queria ter que ser eu a dar essa notícia. Ainda bem que no meu plantão não veio ninguém, essa família é muito difícil. Esse marido é louco, fanático, ele não aceita nada do que propomos. Será que essa foi a atitude mais sensata? Como é que ele não vê que estamos fazendo o melhor para a esposa dele? E aí vem essa charge, né, que fala assim: então, qual que era a mensagem que você deveria entregar mesmo, né? Que é o mensageiro chegando com uma mensagem ruim e o rei mandando matar o mensageiro, né? Como se ele fosse o culpado de trazer aquela notícia. Na verdade, ele é só o portador. E acho que é o medo, o receio que todo profissional tem quando ele tem que dar uma notícia ruim. É que ele seja o alvo daquela reação. Isso é verdade, né? Isso aqui aconteceu no primeiro curso que eu fiz de comunicação de más notícias em Barcelona, no Congresso Europeu de Terapia Intensiva, em que foi trazida a notícia de que lá no John Hopkins, né, o filho de uma paciente que tentou muito tempo contato com, ela tinha sido operada com a equipe cirúrgica, teve uma complicação e só conseguia falar com os membros da UTI. Num determinado dia, de tanto não conseguir contato com os cirurgiões, ele conseguiu entrar armado e atirou na mãe e atirou nele mesmo dentro do hospital, né? Uma tragédia que obviamente tem outros fatores, mas que uma distócia de comunicação com certeza corroborou muito para acontecer. E aí a gente fica, né, naquele processo da chamada escuta surda, né? Então eu brinco, quem gosta de desenho dos Simpsons, eu gosto bastante, tem os momentos em que o Homer está conversando com a Marge e ela falando e tem um macaquinho batendo lá dentro da cabeça dele porque ele não está ouvindo nada. Então, num mundo em que a velocidade de comunicação é cada vez mais rápida, as pessoas escutem o WhatsApp na velocidade de 2x, né? A linguagem é muito telegráfica, né? Muito pontual, tá muito difícil de alguém escutar alguém, né? E nós temos que fazer um esforço maior ainda, porque parte do nosso arsenal terapêutico faz parte a escuta ativa, a escuta consciente. No processo de comunicação, a gente viu lá nos fundamentos, eu recapitulo aqui, a gente tem pelo menos 2 elementos, o médico e o paciente, o profissional de saúde e o paciente, o profissional de saúde e o seu interlocutor. Esse profissional ele vai codificar uma informação, vai transformar o fato em informação, vai propagar uma mensagem por um determinado meio, essa mensagem vai ser decodificada pelo interlocutor, no caso o paciente ou familiar, ele vai traduzir, vai retornar essa mensagem e lembrar que no meio do caminho pode acontecer bastante ruído. E isso pode ser ainda mais verdade se a gente pensar nas redes sociais com as quais a gente está exposto, né? As comunicações através de vídeo, de mensagens, né? Então, são várias as possibilidades de você ter ruído e também violação de sigilo, né? E, inclusive de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Esse talvez seja o protocolo mais conhecido, né, de comunicação de más notícias ou de situações difíceis, o protocolo Spikes. Esse protocolo foi criado tanto lá no MD Anderson
que é um hospital parceiro do Hospital AC Camargo, né, quanto no Toronto Sunnybrook, isso no início dos anos 2000, por equipe de oncologia. E ele foi inicialmente desenvolvido para comunicação em câncer, mas hoje é utilizado com base para toda a comunicação em situação difícil na área de saúde. No trabalho original, o que a gente via, né? Assim, quando você perguntava qual que era a coisa mais difícil como parte da discussão das más notícias, a grande maioria colocava que era ser honesto sem tirar a esperança, né? Isso foi marcante para a maioria dos profissionais. Agora, qual elemento do Spikes eles consideravam mais difícil de se relacionar? O E, as emoções, explorar a empatia, né? Então, o que faz sentido se a gente pensar também na relação da pergunta anterior, né? Tudo que advém de você ter que pensar sobre um prognóstico e sobre as implicações sem tirar a esperança de alguém, né? O Spikes fala isso, né? O S de setting up, eu vou preparar para o encontro. O P da percepção, perceber no paciente em que página ele está, o que ele sabe, o que a família sabe. O I de invitation, né? Convidando para o diálogo, o que ele deseja saber. O K de knowledge, eu vou transmitir as informações. O E, as emoções, expressando essas emoções. E por fim, o S, a estratégia e o sumário, eu vou resumir e organizar de uma maneira que permita implementar uma estratégia. Outros protocolos que existem, breaks, né? O ABCDE, o paciente, vão tratar de uma maneira semelhante. Mencionar o ABCDE, né? Advanced Preparation, você prepara de maneira avançada, constrói relação, se comunica bem, lida com o paciente e família, encoraja e valida as emoções. Mas um protocolo que eu gosto bastante é o paciente, tá? Ele é validado, né? Um protocolo brasileiro. E ele vai falar o seguinte, da gente se preparar, da gente acessar o quanto o paciente sabe, o quanto ele quer saber, né? Essa máxima é sempre muito importante. O paciente tem o direito de saber tudo o que ele quiser saber e o direito de não saber tudo o que ele não quiser saber. O C de convite à verdade, né? Convide o paciente para a verdade. Então a gente vai ser honesto e de informar. E de atenção às emoções. O N, não abandone o paciente, ou seja, do not abandon the patient, né? Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui do seu lado. E por fim, trace uma estratégia, né? Promova essa estratégia de cuidado. Então, no protocolo paciente, coisas que eram marcantes, né? Ser honesto novamente, sem tirar a esperança e lidar com as emoções dos pacientes, que foi a mesma coisa que apareceu lá nos estudos do Spikes. Outro acrônimo interessante, o NURSE, né? Acrônimo de enfermeiro em inglês. Então ele vai falar de nomear a emoção para lidar com a emoção, de compreender o contexto dela, de respeitar, de dar suporte e de explorar o que mais está perturbando. O protocolo Connect é um protocolo bastante interessante quando a gente tem que comunicar por videochamada, por telefone, né? Entendendo qual é o contexto daquela situação, ou seja, se preparando, conhecendo o caso, se organizando, né? Por exemplo, o celular com bateria, ter um aparelho reserva, estar próximo e ser gentil e verificar, por exemplo, onde a pessoa está antes de dar a notícia, né? Pode ser que ela esteja dirigindo ou fazendo alguma coisa que a põe em risco. A atenção às emoções, o sage counseling, que é o aconselhamento, aquilo que você precisa orientar. E, por fim, tomando os cuidados necessários e se colocando à disposição para esclarecimento de dúvidas. O que eu faço ao ouvir quanto tempo eu tenho de vida? Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu vou morrer, doutor? Salvem ela. Ele morreu? Por que ela não está mais colhendo exames? Por que tiraram a noradrenalina? Vocês estão fazendo eutanásia? O que essas frases dizem para além do que elas estão falando? O que está no subtexto? O que está na interlinha? Aqui, gente, sempre vínculo, sintonia, sincronia. Né? Eu preciso estabelecer vínculo com os meus pacientes e familiares para entrar numa sintonia afetiva, para aí tentar chegar nessa sincronia cognitiva. Né? Ou seja, eu preciso, a partir do vínculo, estar em contato com as emoções,
ressoar essas emoções e aí sim conseguir entrar na parte cognitiva. Sempre usando mecanismo de pergunta aberta, tá? Eu pergunto, escuto ativamente, respondo a emoção, valido e aí posso perguntar de novo. E aqui vou citar alguns exemplos de comunicação com o familiar e com o paciente. Inicialmente, duas situações em que a gente vai ver exemplos negativos em relação a isso. Então, a senhora que é acompanhante da dona Joana? Sim, sou eu. Então, tem uma situação difícil aí para contar para a senhora, entendeu? O que aconteceu? A dona Joana, acho que não vai sair dessa, não. Como assim, doutor? Olha, tá muito idosa, muito, você sabe, né? Idade muito avançada, chegou aqui praticamente assim, desacordada, não tá respondendo a nada. Acho que não vai ter muito o que a gente faça por ela, a não ser que mande pra UTI. Não, mas peraí. O senhor tá me falando que não tem nada pra fazer por ela? Final de semana passada eu fui lá visitar ela na casa de repouso, ela tava ótima. Ótimo. Tava muito bem. Numa casa de Eu repouso. almocei com ela. Olha, minha senhora. Ela tava lá, vendo televisão, com as colegas. O que a senhora quer que Tava a gente faça? ótima. Ela tá numa casa de repouso já. A senhora traz ela no pronto-socorro praticamente morta. O que a senhora deseja? Praticamente morta, não. Ela não tá respondendo a nada. Não, a minha mãe Tá já pesando passou 35 por coisas que quilos. o senhor nem imagina. Ah, imagino muita coisa, minha senhora. Nesse lugar E que eu tô aqui, eu assim, imagino muita a coisa. gente quer que ela viva o máximo possível, porque ela é muito forte. Forte, pesando muito 35 forte. quilos, minha Sim. senhora. Ela fica lá, ela toma sol, ela Olha, o pronto-socorro tá cheio, eu não tenho ela muito tempo assiste pra atender. O que a senhora televisão. quer que faça? A senhora quer que entube? Eu quero que faça tudo que puder fazer pra minha mãe Pois ficar então tá viva. bom, dá licença Tá que eu vou bom? avisar o enfermeiro. Fernanda, separa aí propofol e um tubo que a gente já vai entubar aquela senhora. Então, gente, muitas coisas sobre o que não fazer, né? Aqui a simulação de um lugar de um pronto-socorro, né? Aqui a Ludmilla, que é a esposa do Ramon. A gente pode ver que a pessoa que está ali, um profissional que está ali, com certeza numa situação de estresse, mas não conseguiu estabelecer o mínimo de vínculo, né? Não conseguiu entrar em contato com a emoção que estava posta, teve uma postura bastante agressiva, e fez aquilo, né? Quando ela fala, eu quero que faça tudo, né? Nós tratamos disso na questão da aula do objetivo de cuidado, o que é esse tudo, né? E aí foi exatamente para o meio e não para o fim. Né? Então o meio é o que? Quer que faça tudo, quer que entube, né? Transferiu a responsabilidade como se ela pudesse tomar essa decisão e acaba perguntando. Então prepara né, o propofol e o tubo que eu vou entubar. Vamos ver um segundo caso agora. Com licença. Oi, doutor. O senhor é doente da cirrose, né? Eu tenho cirrose, doutor. Mas eu tô esperando o transplante, doutor. Hoje eu vi que eu tô com muita falta de ar. Meu colega me passou, olha. Assim, só um instantinho. Só pra ver se é isso mesmo. O que, doutor? Então, sabe o que é? Ah, É que o senhor fez uma tomografia, né? Pra gente ver melhor. foi, doutor. Eu tinha feito na semana passada e tava com água no pulmão, ultrassom, eles falaram. E tinha água também aqui na barriga. Aí tirou a CIT, doutor. Aham. Pois é, mas aí agora tem outra coisa. O que tem, doutor? Olha, a gente não sabe o que é, mas eu acho que é câncer. É o quê? Câncer, sabe o que é? É que tem umas bolas no seu pulmão. Não, doutor. Não, doutor. Eu tenho problema de cirrose no fígado, doutor. Eu tô esperando pra transplantar. Não, eu acho que o senhor não tá me entendendo. Peraí, deixa eu... Não, É o senhor mesmo. o senhor tá dizendo que eu tenho câncer? Eu não tenho câncer, doutor. É assim, a gente não tem certeza. Pra ter certeza, a gente precisa fazer uma biópsia. Mas, ó, Biópsia? pelo que eu já vi... Doutor, já fiz biópsia do fígado, doutor. Tá tudo certo pra fazer o transplante? Eu não tô entendendo o que você tá falando, não. Doutor, eu não tô entendendo. Eu não tenho nada no pulmão. Eu tenho água Deixa eu na... explicar que é pra você entender. Olha, no seu pulmão tem várias bolinhas, vários tumores. E quando isso aparece, no geral, é câncer. Ô, doutor, eu não tô me sentindo bem, não. Ô, doutor. Eu vou pegar um remedinho pra você Eu não tô conseguindo respirar, não, doutor.
Bem, situação 2, mais um caso surreal, né? Aqui nesse problema, né? A Sabrina, né? Tá comigo. Também não tem nenhum a menor estabelecimento de vínculo, né? A notícia é dada de uma maneira completamente atabalhoada, súbita. Não tem ninguém com o paciente que possa estar junto com ele. O sintoma não tinha sido controlado, né? Ele está extremamente desconfortável, com muita falta de ar. Ela não tinha nem certeza que aquele era o nome dele, né? Eu fico o tempo inteiro checando no celular. Então, assim, são várias situações que compõem algo que a gente não deve fazer de maneira alguma, né, gente? Então a gente fica, como é que foi a adequação da preparação dessa comunicação, né? Como que foi abordado o paciente familiar? Que tipo de vínculo que se estabeleceu? Que tipo de escuta que predominou? Teve validação e acolhimento? Teve clareza em relação à mensagem? Né? Houve alguma recapitulação e definição de estratégias de enfrentamento? Isso fica para vocês pensarem e a gente vai discutir bastante isso nos nossos encontros de sábado, né? Na parte prática, inclusive com a simulação realística. Mas a gente vê que foram dois padrões de comunicação muito, muito, muito ruins, né? Então, se a gente não consegue estabelecer esse nós, né, e de fato ter uma comunicação empática através do diálogo, isso fica impossível. E aí eu quero colocar um terceiro exemplo, um exemplo com o qual a gente pode olhar e tentar, de alguma maneira, assimilar pontos que vão refletir num processo de comunicação capaz de gerar confiança, capaz de gerar vínculo, capaz de gerar uma relação terapêutica. Com licença, Sim, doutora. o seu Miguel, né? Sim. O filho da dona Laura? Sim. Meu nome é Sabrina, Sim. eu sou da equipe que está cuidando dela. Tá bem, doutora. Como é que tá minha mãe? Olha, a primeira coisa que eu preciso te falar é que a gente está muito preocupado com ela. Eu também, doutora. O que aconteceu? Eu queria que você me contasse como é que tem ficado ela nesses últimos dias. O que tem te preocupado? Doutora, ela tava bem, doutora. Ela tava um pouquinho cansada em casa, teve uma tossezinha, a gente tava dando antibiótico, mas ela tava bem. O que aconteceu? Eu trouxe pra ela tava quase desacordada agora. Pois é. Olha, eu não posso garantir nada em relação ao que vai acontecer com a sua mãe, mas eu posso lhe garantir duas coisas. A primeira é que a gente vai cuidar dela sempre da melhor forma possível, e a segunda é que eu vou falar toda a verdade pra você. Tudo bem? Doutora, tudo bem, mas minha mãe é uma mulher muito forte, doutora. Minha mãe é uma guerreira. Ela já passou por coisa muito pior, doutora. Me conta, o que está acontecendo? Me conta quais foram essas coisas que ela já passou. A doutora, ela já ficou em coma na UTI, ela já teve entubada, ela já fez cirurgia que quebrou a bacia, e ela saiu de tudo isso, doutora. Deve ter sido muito difícil, né, pra você e pra ela. Foi muito difícil, doutora. Sou eu que cuido dela sozinho. Eu não quero que ela sofra, doutora. Eu não quero que ela sofra. Doutora, ela é tudo na minha vida, doutora. Olha, a gente não vai deixar ela sofrer, tá bom? Pra cuidar dela da melhor forma, ela não precisa sofrer. Posso te contar o que eu tô vendo da sua mãe? Por favor, doutora. Apesar dela ser uma mulher muito forte, o corpo dela tá muito frágil. Eu acho que você consegue ver isso, que ela tem perda de peso, que ela tá emagrecida, né? Dá pra ver que a roupa dela tá frouxa. Você tem notado isso? Não consegue mais comer quase nada, doutora. E as coisas que ela fazia em casa, ela continua conseguindo fazer? Vocês assistem um pouco de televisão, mas é muito pouco. Isso é difícil pra ela? É difícil pra ela, é difícil pra mim também. Eu não quero que ela sofra, doutor. Não quero que ela sofra, mas faz tudo pra ajudar ela, doutora. Por favor, faz tudo pra ajudar ela. Posso te falar o que eu tô vendo, então? Ela chegou na nossa sala de emergência muito sonolenta, muito fraca. E no paciente idoso isso pode ser causado por várias coisas. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção urinária. Então o nosso plano para ela é o seguinte: a gente vai avaliá-la, a gente já vai começar antibiótico, a gente vai fazer uma hidratação e a gente vai ver de que forma ela responde. Pode ser que ela melhore. E aí, caso isso aconteça, a gente vai fazer tudo para ela recuperar o máximo possível. Mas pode ser que isso não aconteça. E nessa situação, isso pode significar que o corpo dela já não está mais respondendo.
Não é a primeira vez que ela interna com uma infecção esse ano, né? Doutora, faz tudo pra salvar ela, doutora. Faz tudo pra salvar ela. Mas eu também não quero que ela sofra. Não deixa ela sofrer, não, doutora. A gente vai fazer Não tudo deixa. para que ela se recupere e que não machuque ela. Faz sentido para você? Faz. Só que eu gostaria. Perdão, gente, finalzinho aqui. Isso pode significar que o corpo dela já não tá e que não machuque ela. Faz sentido para você? Faz. Só que eu gostaria de ser muito clara, a gente vai dar para ela oxigênio, antibiótico, soro, a gente vai internar ela na UTI, a gente vai fazer medicação para falta de ar, porque ela está com falta de ar agora, e aí a gente vai dando tempo para ver como o corpo dela reage. Se as coisas começarem a piorar e o corpo dela começar a parar, os órgãos começarem a parar, aí a gente acha que outras coisas, como diálise, respirador, só vão machucá-la e não vão conseguir melhorar isso, não vão conseguir fazer ela voltar a ter um mínimo de qualidade de vida. Você entende? Ajuda ela, doutora. A gente vai ajudar ela sim. Então aqui, gente, a gente está diante de um outro cenário, né? Então, é uma comunicação com o familiar, mas a abordagem foi completamente diferente. A médica, ela conhecia todo o contexto, ela chega se apresentando, ela se mostra disponível, né? Ela dá tempo para que ele conte a história e reviva, né? Tudo que ele passou com a mãe, quando ele fala que ela é extremamente forte, uma guerreira, mas ele passa todas as internações, como está sendo difícil para a mãe, como está sendo difícil para ele, entra em contato com a própria dor, respeita, faz a pausa do silêncio quando ele chora, né? E, de uma maneira muito empática, consegue colocar que a equipe está preocupada, que ela não vai faltar com a verdade e que ela vai proporcionar todo o cuidado que é adequado e pertinente que possa trazer benefício para a mãe dele, sendo clara em dizer que as coisas que não possibilitem essa recuperação e que venham a trazer sofrimento não vão ser instituídas, né? E ela finaliza dando esse suporte, acolhendo e validando todas as colocações. Então, esse é um exemplo de uma comunicação a qual a gente pode procurar se espelhar e direcionar, né? Bem mais adequado no sentido de construir uma relação de confiança. Então, sempre lembrar que a comunicação é o pilar fundamental da segurança do nosso paciente, né? E a gente precisa ter isso muito claro no nosso cotidiano de atenção à saúde. Para finalizar, eu queria trazer essas recomendações de comunicação interdisciplinar que servem para a comunicação que a gente faz no nosso dia a dia. Sempre focar naquele quadro maior, na chamada big picture, né? O que se sabe, o que precisa ser explicado, evitar detalhes em excesso, ser claro, ser direto, evitar jargão, usar metáforas, dar exemplos do dia a dia que as pessoas possam compreender, focar no diálogo e evitar o confronto ou debate. Usar mensagens de alerta, os chamados tiros de alerta, os warning shots, não mais do que 3 notícias numa mesma comunicação, 3 pontos importantes, né? Lembrar que depois da primeira notícia difícil, já vai ser difícil, vai ser muito complicado processar o que vem depois. Escutar ativamente sempre, estar aberto às opiniões, mesmo contrárias às suas, mesmo que não sejam os seus valores, que não vão em acordo com os seus valores. A gente tem que evitar os pré-julgamentos, as pré-concepções. Empatia, né? É fundamental a atenção à emoção. É fundamental tentar olhar o mundo pelo olhar do outro.